Fala, povo abençoado, estamos chegando aqui para mais um Pão Diário. E volto a dizer, como eu sempre digo, o meu desejo é que esse alimento chegue na casa de todas as pessoas que amam Jesus, que querem viver para Ele. Então faz isso, compartilha, curte, comenta. Quando você comenta, você impulsiona esse projeto. Então não assiste só não, vai lá, se inscreve, mas deixa aquele comentário. Foi bênção. Pastor, continua. Acredita nesse projeto junto comigo, ok? E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Marcos 5. Está escrito assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no cemitério. E nem ainda cadeias podiam prender-lhe, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual o nome, e ele respondeu: Legião, porque somos muitos. E pedia que os enviasse para fora daquela província. E ali pastava um monte de porcos. E todos aqueles demônios lhe pediram: Manda-nos para estar naqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu, e saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Essa passagem é muito interessante, principalmente porque a gente vê para onde o diabo quer conduzir as nossas vidas. É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Olha para onde o diabo levou esse homem, para morar num cemitério. Coisa estranha, né? O que a gente encontra no cemitério a não ser solidão e vazio? E às vezes as pessoas não percebem como o isolamento é uma ferramenta do inferno. Quando a Bíblia diz: Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Sabe por que a Bíblia está falando isso? Porque é impossível você estar perto de pessoas e não respirar projetos. É impossível você estar perto de pessoas, não estar perto de pessoas e não ver as pessoas realizando sonhos, conquistando família, entrando na faculdade. E se você é uma pessoa normal, isso vai gerar vida em você. Mas quando você é tirado desse lugar e levado para um cemitério ou para um lugar de isolamento, o que vai acontecer com você é que você vai se alienar. Você vai começar a pensar aquilo que você não precisa pensar. Você vai começar a desejar aquilo que você não deveria desejar. E o principal, o diabo quer te manter nesse lugar. Guarda isso no seu coração. Jesus ficou 3 dias no mundo dos mortos. Isso fala muito com a gente. Jesus morre e no 3º dia ele ressuscita e diz: Eu não vou ficar no mundo dos mortos. Eu amo o mundo dos vivos. Você precisa desejar isso para a sua vida. Se a depressão está chegando até você, se a vontade de se entregar está chegando até você, eu quero te dar um conselho: não deixe isso durar mais de 3 dias, não. Sai desse lugar. Vai para um lugar onde Deus cria conexões para você. Vai para um lugar onde você respira vida, projetos, sonhos. Sabe o que a história mostra? Que esse cara, ele vivia se cortando. E muita gente está isolada, sabe por quê? Por causa das feridas da vida. Se decepcionou, se frustrou, se magoou. Alguém falou alguma coisa que machucou demais, que doeu demais. Eu gosto de uma história, a história da menina de Naamã. Sabe por quê? Porque ela foi tirada da sua casa. Ela foi tirada da sua família. Mas ela chega num lugar e ela encontra um homem doente e ela fala assim: eu sei alguém que pode te curar. As feridas não levaram ela ao silêncio.
ela conseguiu superar, supera. Sabe? Quando Jesus se encontra com esse homem, Jesus não aceita que esse homem permaneça naquele lugar. Por que você está aceitando essa vida? Por que você está aceitando esse lugar? Você, mais do que ninguém, precisa desejar outro lugar que não seja esse que você está vivendo. Presta atenção. Quando Jesus chega diante desse homem, ele expulsa esse demônio. E sabe para onde que esses demônios querem ir? Para os porcos. Demônio adora coisa suja, casa suja, namoro sujo, mente suja. Você quer saber quando uma pessoa está cheia de demônios? É quando a cabeça dela começa a ficar uma cabeça poluída. Ela não consegue pensar aquilo que é santo. Ela não consegue pensar aquilo que é puro. Paulo vai dizer, olha, tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude, nisso há, então nisso pensais. Paulo vai dizer, então pensai nas coisas do alto, meu irmão. Se a sua vida está te levando a um silêncio, a um isolamento, se você está com pensamentos de trevas, recuse isso na sua vida. Creia, isso é uma ação maligna. E você tem que clamar por Jesus. Porque quando Jesus chega diante desse homem e expulsa o demônio, sabe qual que é a primeira coisa que Jesus diz? Jesus diz assim, volta e fala a todos. Olha para você, Jesus insere esse homem de novo à sociedade. Ele diz, fala para todos aquilo que Deus fez na sua vida. Então, toda pessoa que está sadia, ela tem convivência, ela trabalha, ela tem filhos, ela tem família, ela estuda, ela tem faculdade, ela deseja crescimento, ela está inserida no universo. Ela não está presa numa ilha. Então guarda essa palavra no seu coração. Quem quer te ver isolado é o diabo. Toda vez que a gente está sozinho, a gente é uma presa fácil. Quando o diabo quis pegar Jesus por 2 vezes, ele levou ele ao isolamento. A primeira vez que Jesus é tentado, ele está no deserto, sozinho. A segunda vez, a Bíblia diz, e Pedro, o chamando-o à parte, disse, não vá, fica conosco. Não fique sozinho. Deus quer você no meio de um corpo chamado igreja, no meio de uma família, no meio de uma sociedade. E guarde isso. Sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Deus te abençoe e até o próximo Pão Diário.